A gente recebe no Bastidores CNN o ministro dos Transportes, Renan Filho. Tudo bem, ministro? Boa tarde, bem-vindo, me ouve? Boa tarde, Tainá. Estou ouvindo muito bem. Prazer falar com você. Prazer nosso. Ministro, eu queria atualização sobre o que foi conversado hoje na sala de situação montada pelo governo federal, com a presença dos ministros que estão diretamente implicados, em ajudar o Rio Grande do Sul. Houve algum pedido expresso do presidente da República à sua comitiva, ministro? Houve sim, o presidente solicitou que nós estejamos permanentemente atentos às questões do Rio Grande do Sul, aos desdobramentos dessa grande enchente que assola o estado e que nós empreendamos todas as soluções que estiverem ao nosso alcance. No âmbito do Ministério dos Transportes, Tainá, nós já estamos com 500 homens no território trabalhando, tanto trabalhadores das empreiteiras que estão operando a limpeza das áreas que foram atingidas, Nós estamos também com projetistas das empresas que elaboram projetos para avaliar mais profundamente os danos e estamos com os servidores do próprio Ministério dos Transportes e do DENIT fazendo a gestão de todo esse operacional por lá. Então, nós já temos obras de recuperação andando e a reunião de hoje pela manhã, às 10 horas, foi uma reunião para reunir todas essas informações. Eu pude apresentar o trabalho está sendo feito, a saúde também, a integração nacional, o Ministério das Cidades e o governo do presidente Lula está colaborando com esse momento difícil que vive o estado do Rio Grande do Sul. E o papel do governo federal por lá é ainda mais relevante do que na média, porque o estado do Rio Grande do Sul vive historicamente, não apenas esse governo, mas ele também, uma situação fiscal muito crítica que impede o governo de fazer investimentos com os seus próprios recursos. Então, o papel do governo federal é ainda mais relevante num momento como esse, numa situação fiscal dessa natureza. Ministro, a gente tem informação de cerca de 50 trechos interditados em rodovias federais que passam pelo estado, Como o senhor e a equipe do Ministério trabalham diante dessa situação? E mais, tem trechos que a gente teve a informação ontem até pela Larissa Rodrigues, ela fez um levantamento, que estavam sendo reconstruídos e foram novamente atingidos. Eu queria lhe ouvir também sobre esse ponto. Tem 53 trechos interditados nas rodovias federais e em rodovias federais e estaduais isso está se aproximando de 200 trechos. Então, a gente está atuando fortemente nos nossos trechos, limpando onde dá. Tem lugares que a água já baixou, tem outros que ainda está chovendo e ainda estão alagados, mas tem vários tipos de situação. A gente espera, Tainá, para as quedas de barreira, até 48 horas depois do final das chuvas, limpar todo o trecho e liberar aqueles que não tiverem sofrido avaria grave. Nas áreas onde os bueiros foram danificados, a gente, entre 7 e 15 dias, entregar. E aonde o próprio pavimento foi levado, a gente tem 2 trechos assim nas rodovias federais, a gente espera em 30 dias ter condição de liberar os trechos. Esses 2 trechos mais graves são na BR-290, na cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, e um outro na BR-470, no Vale do Taquari, que é um dos mais atingidos, ali na altura da cidade de Veranópolis, na verdade, entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Então, o Ministério dos Transportes está atuando fortemente, como disse anteriormente, com 500 pessoas no território, e isso permite uma pronta resposta. A gente consegue fazer isso porque o Ministério dos Transportes já tem contrato, já opera manutenção de rodovias, então a gente tem uma ação mais facilitada do que outras pastas. Agora, ministro, uma dúvida, com esses trechos interditados, há uma maior dificuldade de chegar ajuda, suprimento a esses municípios atingidos? Vocês estão trabalhando com a possibilidade de desabastecimento em razão dessa tragédia? Certamente a dificuldade de chegar insumos e pessoas em alguns lugares no estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Mas, na verdade, o trabalho é exatamente para enfrentar essa dificuldade e nós estamos atuando centralizadamente sob o comando do general Hertz, que é quem centraliza as operações no território, ao lado da Defesa Civil Nacional, e o Ministério dos Transportes está atuando, sobretudo, para garantir a chegada de insumos e também o resgate das pessoas nas áreas mais críticas.
Obviamente, tem lugares que dá para trabalhar, tem lugares que ainda não, mas o foco é dado exatamente com esse objetivo que você colocou, é garantir tráfego para as pessoas e para os insumos nas áreas mais críticas atingidas pelo desastre. Débora Bergamasco tem uma pergunta. Isso, ministro. A gente teve a informação que hoje pela manhã, né, o Comando Conjunto lá no Rio Grande do Sul, ministro, se reuniu com o DENIT, né, porque vocês estão fazendo esse trabalho muito próximo, muito preocupado, tanto com a questão do resgate, quanto a questão também do desabastecimento, né? Eu gostaria de saber se houve alguma atualização em relação a essa reunião da manhã, se o senhor poderia compartilhar conosco. Houve sim, várias decisões foram tomadas. Por exemplo, a gente interditou o complexo das pontes do Rio Guaíba, né, que são as pontes que dão acesso à cidade de Porto Alegre. O rio subiu 4,60 metros, né? É um nível muito alto, então como os pilares da ponte estão sendo pressionados por um forte volume d'água, a gente resolveu tomar a decisão para reduzir a pressão superior no pavimento da ponte, a fim de evitar risco para as pessoas que passam por lá. Então as pontes foram fechadas, nós estamos apenas permitindo eventualmente passagem de resgates ou de ambulâncias com pessoas precisando de atendimento médico hospitalar especializado. Então, isso garante mais segurança nas imediações. Além disso, temos um problema grave. Eu acabei de falar com o almirante Olsen da Marinha, com o ministro da Defesa, José Múcio, porque a enxurrada levou para esse complexo de pontes do Rio Guaíba 2 embarcações reboques muito grandes e elas estão pressionando a estrutura da ponte. A gente precisa tentar fazer um reboque dessas 2 embarcações antigas. Uma delas nem motor tem. A empresa está com dificuldade de tirá-las de lá. Elas não estavam navegando, mas como o rio subiu muito, elas voltaram ao leito do rio e se deslocaram em direção à ponte. Então, isso é um outro problema grave que nós estamos a enfrentar nesse momento. E eu falei há pouco com o almirante Olsen e ele se comprometeu em verificar a possibilidade da Marinha utilizar um dos seus reboques para rebocar essas embarcações que estão pressionando a estrutura da ponte. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e, por isso, a gente está trabalhando integradamente. A sala de situação é fundamental para otimizar as decisões, para não haver retrabalho, para não haver bateção de cabeça. Porque numa federação, isso que o presidente Lula sempre diz, numa federação, a gente precisa, além de ter a vontade de atuar, num momento como esse, todo mundo, estados, municípios e a União, atuar coordenadamente. E por isso há um comando central por lá no estado que está facilitando a tomada de decisões. Pedro Duran. Boa tarde, ministro. Eu vou ser bem objetivo na minha pergunta. Tem ou não tem risco das pontes do Guaíba caírem? Não, hoje não tem. Também vou ser objetivo na resposta. Mas, obviamente, isso é uma avaliação de momento, né? E nós estamos com a dificuldade dessas embarcações, mas a gente suspendeu o tráfego sobre a ponte justamente para garantir segurança para as pessoas em qualquer situação. Pedro Venceslau também tem uma pergunta direto de São Paulo, ministro. Ministro, na viagem que fez para o Rio Grande do Sul e Santa Maria, o presidente Lula disse que depois que a chuva parar um pouco, ele quer reunir os prefeitos da região, talvez em Porto Alegre, com os ministros do governo, para pensar no pós-tragédia. Qual que é o planejamento para essas cidades da região que foram tão atingidas no que se refere à questão do transporte? Olha, eu acho que em toda tragédia dessa natureza, o primeiro momento é resgate e cuidar das pessoas. Depois é limpeza e reorganização do restabelecimento do funcionamento das cidades. E o terceiro ponto é a reconstrução. A reconstrução é muito importante que o governo federal escute os municípios, o estado, verifique as dificuldades. E no âmbito do Ministério dos Transportes, nós teremos, obviamente, condição de reconstruir as rodovias federais, que serão apenas parte do problema, porque tem muitas rodovias estaduais danificadas e municipais também. E certamente Estado e municípios têm mais restrições orçamentárias até do que o próprio governo federal. Então, eu acredito que o presidente Lula vai criar esforços federais para colaborar na reconstrução do Rio Grande do Sul, que está vivendo certamente um momento muito difícil nesse momento, mas conta integralmente com o apoio do governo federal.
Ministro, para a gente finalizar, como é que vai se dar essa sala de emergência a partir de aqui, de situação, né? Com que frequência vocês se reúnem? Como é a troca de informação e qual é a participação do presidente da República nesses encontros? Essa sala de situação em Brasília, ela unifica as informações, passa as informações para a imprensa, verifica a tomada de decisão lá da coordenação central que está estabelecida no território, sob a coordenação do general Hertz e da Defesa Civil Nacional, informa o presidente da República, verifica como foram as decisões tomadas ao longo das últimas horas e a expectativa é que ela se reúna 2 vezes por dia. Já nos reunimos hoje pela manhã, podemos ter uma reunião hoje ao longo do dia, mas certamente amanhã nós teremos uma outra reunião. Eu acho que é um modelo interessante para que a gente acompanhe em todos os momentos os desdobramentos desse desastre e aquilo que está sendo feito para minimizar os impactos sobre o Estado e sobre a vida das pessoas também. Eu acho que é muito relevante a instalação dessa sala de situação para a gente coordenar os esforços todos. Ministro, antes da gente se despedir, eu sei que o senhor está com a cabeça 100% focada no Rio Grande do Sul, mas, como tem um bom trânsito no governo, é bom de diálogo, foi convocado também para reunião com o presidente Pacheco. Eu queria ouvi-lo sobre o que foi tratado nessa reunião, é claro, o que o senhor puder falar aqui publicamente para a gente, e se o senhor considera que a situação está pacificada. Houve algum pedido expresso do presidente da República ao Pacheco ou vice-versa? Olha, Tainá, o presidente fez uma conversa anterior ao jantar, ao qual participei, com o presidente Pacheco. Então, sobre essa conversa mais pessoal que eles tiveram, eu confesso que não tenho muito a acrescentar. Agora, pelo astral do presidente Pacheco no jantar e do astral do presidente Lula, eu acho que está no caminho da pacificação, né? Eles estão conversando, dialogando, e as medidas que o presidente tomou ao longo dos últimos dias, de chegar a uma decisão extrema, de levar à justiça uma legislação aprovada no Congresso Nacional porque ela não tinha a compatível receita para arcar com as despesas que ela criava, conforme rege a lei de responsabilidade fiscal do país, ele fez isso em defesa da sustentabilidade fiscal do Brasil, que é o que muita gente cobra do presidente. Foi uma medida extrema, ele não gostaria de fazer isso, mas em homenagem à responsabilidade fiscal, ele teve que ir a esse limite. E eu acho que depois que o presidente Pacheco, Rodrigo Pacheco, apresentou as suas ressalvas e o presidente Lula conversou com ele, certamente eles vão encontrar um caminho para pacificar a relação que permita prestigiar o Senado Federal, por um lado, e o Congresso Nacional, e, por outro lado, garantir a sustentabilidade fiscal do Brasil, que é isso que o povo brasileiro espera das suas lideranças. Ótimo, já deu um bastidor para o nosso Bastidores. Obrigada pela entrevista, ministro. Bom trabalho. Eu que agradeço, um grande abraço. Bom trabalho para vocês também.